Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. Olá, boa noite. Boa noite. Organização anuncia que a FEISMA Multifeira de Santa Maria não vai ser realizada este ano devido à pandemia. Governo do Rio Grande do Sul mantém alerta sobre situação grave da pandemia para 14 regiões do estado. Veja também Travessia Urbana de Santa Maria. Com a liberação de 29 milhões, obras de duplicação devem acelerar após meses de lentidão. E ainda, chuva e ventos que chegaram a quase 80 km por hora durante a madrugada provocam estragos em Santa Maria. Estas e também muitas outras informações a partir de agora. O Jornal do Diário está entrando no ar. O vento e a forte chuva causaram estragos em Santa Maria. A Defesa Civil atendeu casos de destelhamento e alagamentos na cidade. O vento de 78 km por hora na madrugada de quinta destruiu o telhado da casa do seu Iramar, que fica no bairro Caturrita. Pela manhã, ele aguardava a ajuda da Defesa Civil. Molharam móveis, eletrônicos e documentos. Ele deu um trovejão forte, tipo um raio que caiu, no caso, e daí deu aquele ventaval e já veio a chuva em cima, entende? Aí quando eu vi já estava tudo destelhado. Por enquanto, praticamente é só danos materiais na cobertura, no caso, né? Certo? E umedeceu um pouco as roupas de cama, as roupas de casa, diária da gente, né? No bairro Carolina, uma árvore caiu sobre a rua Ildefonso Schilling. O trânsito chegou a ser interrompido, mas foi liberado por volta de 9h15. O arroio Cadena também atingiu níveis perigosos, mas não houve registro de inundação. Às 9h, o nível já havia baixado. Conforme a Defesa Civil, foram distribuídas lonas para 16 residências. Ao todo, foram 120 metros. Na contabilidade do órgão, 4 casas alagaram, 5 árvores caíram, 3 fios de alta tensão foram danificados e um telhado foi arrancado no residencial Novo Horizonte, no bairro Camobi. O telhado atingiu um carro estacionado na rua Osório Quadro Sobrinho. E foram muitos, os transtornos causados pela forte chuva. Ruas e casas ficaram alagadas. Confira ainda mais informações sobre a situação na reportagem de Laís Lacerda. A previsão de temporal para a região central se confirmou. Estragos e alagamentos foram registrados em pelo menos 3 bairros de Santa Maria. E a Defesa Civil atendeu pelo menos 5 casos de destelhamento no município. De acordo com a Baroclima Meteorologia, as rajadas de vento chegaram a 77,9 km por hora por volta das 5 horas da manhã. Essa chuva e essa ventania trouxe transtornos em ruas e casas de Santa Maria. Na rua Adi João Forjarini, no bairro Pinheiro Machado, a casa da dona Maria Norma Xavier teve todos os cômodos invadidos pela água. Ela, que mora no local há mais de 25 anos, conta que já tinha perdido móveis em outra enchente e que agora não sabe como recuperar tudo que foi molhado novamente. Estava daí dormindo ainda, quando me acordei, o quarto, a água já está em cima, no meio do colchão. Já estava entrando para dentro do colchão. Da outra vez eu pedi quase tudo que tinha, os roupeiros, tudo que eu tenho dentro da minha casa é doado, porque eu ganho um salário mínimo, eu não tenho como comprar móveis. Eu comprei esse terreno e fiz essa casa há 25 anos atrás. Era tudo muito barato. Agora, hoje em dia, a carência que tá as coisas, né? E com essa epidemia aí, que atrasou muito as nossas vidas também, eu não pude. Eu não tenho mais como comprar móveis em loja. É tudo muito caro. Alagamentos também foram registrados na Avenida Maurício Sirotsky Sobrinho, em frente ao Pronto Atendimento Municipal, no bairro Patronato.
no local da saída das ambulâncias. A rua ficou coberta pela água, formando um rio, que impossibilitava as pessoas de atravessarem a via. E a gente segue falando sobre o tempo com a previsão, então, para essa sexta-feira. Uma massa de ar seco avança junto com a frente fria e garante um dia de sol e tempo firme em Santa Maria depois dessa forte chuva. Ainda assim, a sensação de frio segue presente ao longo de todo o dia. Confira as temperaturas para esta sexta-feira. A sexta-feira amanhece com 8 graus e a máxima não passa dos 17. A previsão para o sábado é que a chuva retorna a Santa Maria, a temperatura variando entre 12 e 17 graus. O domingo, mínima de 7, máxima de 14 e a semana começa com sol e temperaturas baixas. Na segunda-feira, a máxima não deve passar dos 9 graus. E a procura foi grande pela vacina contra a Covid-19 de pessoas com 43 anos ou mais nesta quinta-feira. A vacinação ocorreu em 10 locais. No Clube 21 de Abril, a ação foi cancelada por falta de energia elétrica. A forte chuva da madrugada e manhã desta quinta-feira dificultou a vida de quem foi se vacinar contra a Covid-19 em Santa Maria. E a chuva causou problemas durante a vacinação. Aqui na UBS Kennedy, as pessoas tiveram que fazer fila na chuva. Apesar de tentarem se proteger com guarda-chuvas e capas, não teve jeito, o pessoal se molhou. A imunização começou antes das 8 horas, que era o horário previsto. Mesmo assim, às 8h30, mais de 100 pessoas aguardavam na fila do lado de fora. 388 doses foram aplicadas no local. Uma das vacinadas foi a Melissa, que chegou às 7h30 da manhã, abaixo de muita chuva. Eu me molhei, mas pela vacina tudo vale a pena. Estado divulga o calendário de vacinação por idades e prevê a conclusão até o dia 20 de setembro. O repórter Leonardo Cato tem mais detalhes. O governo estadual anunciou hoje um adiantamento no planejamento da vacinação contra a Covid-19. Inicialmente, era previsto para 30 de setembro a data em que todos os gaúchos acima de 18 anos estariam vacinados pelo menos com a primeira dose no estado. Agora, a data foi adiantada para 20 de setembro, o Dia do Gaúcho. O anúncio foi feito na manhã de hoje pelo governador Eduardo Leite. Em Santa Maria, isso pode representar um avanço ainda maior, já que o município está na faixa etária dos 43 anos ou mais. Isso é mais avançado que outras cidades como Porto Alegre e Caxias do Sul, também tomadas como referência na comparação com a cidade. Também foi anunciado hoje que vai haver premiação em dinheiro para aqueles municípios que vacinarem mais. Eles foram divididos de acordo com a população e o cálculo vai ser feito de acordo com o número de doses aplicadas dividido pelo número de doses distribuídas. No caso de Santa Maria, a premiação pode chegar a R$150 mil. No entanto, a gente sabe que a cidade não mantém atualizado seu painel de vacinação junto ao estado e as doses aplicadas ficam atualizadas apenas no vacinômetro municipal. Tanto a projeção feita pelo Estado quanto qualquer projeção que possa ser feita pelo município depende sempre do número de doses enviadas e repassadas pelo Ministério da Saúde. Tudo isso é feito com base em estimativas e não se pode cravar de fato que vai acontecer, mas é a projeção com base no que já foi enviado pelo Ministério até então. Uma remessa de 434 mil doses de vacinas contra a Covid-19 chegou nesta quinta-feira em Porto Alegre. Entre os imunizantes estão as primeiras doses da Janssen ao estado. Para Santa Maria, entre as 3 marcas, são 7.684 doses no total. A distribuição será feita nesta sexta-feira. O município vai receber, além de 1.950 doses da Janssen, 2.140 da Coronavac e 3.594 da Pfizer. O principal diferencial da Janssen em relação às outras é a necessidade de apenas uma dose, atingindo a eficácia de até 85% para os casos graves da doença, depois de 28 dias da aplicação. A secretária da Saúde, Arita Bergman, recomendou que a vacina da Janssen fosse aplicada em trabalhadores da educação por ser uma dose única. Porém, em Santa Maria, este público já recebeu a primeira dose com Oxford AstraZeneca. Esse primeiro lote recebido no estado tem validade até 11 de agosto. Após a abertura do frasco, todas as doses devem ser aplicadas em até 6 horas.
Uma informação que recebemos agora há pouco: a Prefeitura confirmou a ação de vacinação para este sábado para a primeira dose para pessoas a partir de 42 anos ou mais. Você confere mais informações a respeito disso no site do Diário SM, diariosm.com.br. E o governo do estado manteve o alerta sobre a situação grave da pandemia de Covid-19 para 14 regiões, incluindo Santa Maria. O sistema 3As de monitoramento tem como base a gestão compartilhada entre municípios e estado. O governo do estado manteve o alerta sobre o agravamento da pandemia para a região de Santa Maria. A decisão foi tomada durante reunião do gabinete de crise. É a 4ª semana que Santa Maria está em alerta no novo sistema dos 3As. Com isso, a região recebe um novo relatório sobre a situação atual da pandemia. O governo do estado também está chamando prefeitos e representantes de associações regionais que estão em alerta para conversar, uma vez que entende que as medidas adotadas até agora não são suficientes para conter o avanço da pandemia. A região central teve um aumento de 16% nas hospitalizações frente à semana anterior. Em relação a mortes, houve uma redução nos últimos dias, mas ainda em patamar elevado. O que também influenciou na manutenção do alerta é que apenas 13,1% dos moradores da região estão imunizados com as 2 doses. E vamos agora aos principais fatos policiais de hoje com o boletim do BEI. Quem nos traz as informações é o repórter Maurício Barbosa. Boa noite, Maurício. Boa noite, Kellen. Boa noite a todos que nos assistem. 2 destaques que estamos trazendo hoje aí, que estão lá em bei.net.br. Um acidente de trânsito na noite de ontem deixou 5 pessoas feridas, entre elas um bebê de 8 meses. Esse acidente aí, como a gente vai ver nas imagens, aí ele foi na Avenida Medianeira, quase esquina com a Avenida Fernando Ferrari. O acidente tipo colisão traseira, um carro não viu que o carro da frente estava parado e acabou batendo aí fortemente neste veículo da frente. As 5 pessoas que estavam dentro do carro ficaram feridas, foram socorridas pelos bombeiros. E o motorista desse carro causador do acidente, ele teria, segundo os populares lá, tentado fugir a pé, mas foi detido pelos populares até a chegada da Brigada Militar. E 3 pessoas foram presas em flagrante transportando 87 quilos de droga, 87 quilos de maconha na madrugada desta quinta-feira na BR-158, como a gente pode ver nas imagens aí, em frente ao posto da PRF, ali na subida da serra. 2 veículos, um deles estava o mula, como são conhecidos aí os motoristas, as pessoas que transportam essa droga, e atrás estava um outro jovem de 22 anos que estava dirigindo um outro carro e uma mulher de 45 anos. Todos foram levados à delegacia de polícia de pronto atendimento da Polícia Civil e depois encaminhados aí ao sistema carcerário. Então, esses 2 destaques aí estão lá em bei.net.br, viu, seu e Kellen. Tá certo, então, Maurício Barbosa, ao vivo, participando aqui do JD. A gente vê o trabalho da Polícia Rodoviária Federal abaixo de chuva, interceptando esse carro e conseguindo, então, fazendo essa apreensão de drogas. Obrigada, Maurício. Está certo, e o Jornal do Diário faz agora um intervalo. Você confere imagens ao vivo da RSC 287 no trevo do avião, na saída para Porto Alegre, para a capital, proximidades da Ala 4, base aérea de Santa Maria. Ainda na edição de hoje você confere uma matéria sobre o Museu de Ufologia na cidade de Itaara, que está completando 20 anos de fundação. Tem as informações sobre a FEISMA, a Multifeira de Santa Maria e muito mais. Nós voltamos em seguida, agora às 6h30. Já voltamos.
Numa operação imobiliária espetacular, a construtora Jobim apresenta 2 grandes lançamentos na esquina mais valorizada de Santa Maria. Centenário. Apartamentos de 1 dormitório a partir de 179 mil. Cristo Rei. Uma obra de conceito internacional. Uso misto, residencial, comercial e hotelaria. Apartamentos de 2 dormitórios com suíte, duplex com 1 ou 2 dormitórios e lojas, a partir de R$303 mil. Paisagismo espetacular e um clube exclusivo com academia, salão de festas, restaurante e piscinas. E sorteio de um Porsche entre os compradores. Visite os apartamentos decorados no local. Centenário e Cristo Rei. Investimento para renda garantida. Característica dos empreendimentos da construtora Jobim. Fone 55 3026 4040. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. Em função da pandemia, um tradicional evento não vai acontecer neste ano na região central. A FEISMA Multifeira de Santa Maria, realizada de 2 em 2 anos, vai ficar somente para 2022. Em uma reunião realizada no início da noite de quarta-feira, a Câmara de Comércio, Indústria e Serviços aqui de Santa Maria decidiu por não realizar a FEISMA 2021. A falta de tempo hábil para a realização da feira e também a pandemia foram fatores que pesaram na decisão. Infelizmente, né, Eduardo, é uma decisão que dói na gente, porque nós temos essa tradição aí de quantas décadas a CACISM vem organizando a FEISMA, que é um evento da cidade. É um evento feito para toda a população, não só de Santa Maria, como também de toda a região. Mas, infelizmente, nós pegamos uma época, essa época da FEISMA agora, que de 2 em 2 anos, seria novembro agora, nós pegamos uma época muito difícil e nos faltou aquela segurança para dar o start, dar o pontapé inicial num evento que custa mais de R$1,5 milhão. Então, é uma responsabilidade muito grande, é um custo muito alto. E num momento de dificuldade nós preferimos tomar uma decisão mais conservadora, por mais que fosse uma decisão difícil, mas cancelar e talvez planejar já uma FEISMA, já começar o planejamento já com uma FEISMA no ano que vem, num ambiente com certeza bem melhor, mais tranquilo. E o parque de diversões que está sendo montado em Santa Maria não recebeu autorização da prefeitura para funcionar. O Rei Center Park entrou com um pedido de funcionamento, até porque as regras do governo do estado permitem que esse tipo de atividade seja realizada com limitação de público, porém o executivo municipal decidiu negar a solicitação sob a alegação de que a cidade e região estão com elevados números, preocupantes índices aí relacionados à Covid-19. A Prefeitura de Santa Maria diz que tomou essa decisão por considerar que tal atividade vai de encontro às medidas de controle e de segurança sanitárias adequadas e necessárias para este momento crítico no enfrentamento à pandemia. O dono do Rei Center Park, afirmou que só se transferiu de Passo Fundo para cá porque há um mês havia consultado a Prefeitura de Santa Maria, que não se opôs
à vinda do parque. Por isso, ele avalia entrar com um pedido na justiça para poder abrir o centro de diversões. Com a liberação de 29 milhões de reais, as obras de duplicação da travessia urbana começam a aumentar de ritmo após meses de lentidão. Além disso, a remoção de casas vai permitir o avanço das obras. Das 16 casas que ficavam perto do viaduto da Santa Marta, 14 já foram removidas e outras 2 famílias devem se mudar em breve. Com isso, será possível concluir as obras do aterro do viaduto e a rua lateral. A intenção do DENIT é concluir a duplicação e liberar as 4 pistas do viaduto da Santa Marta em direção ao centro da cidade, terminando nos próximos meses também o viaduto da Capitão Vasco da Cunha e a passarela perto dali. Dessa forma, o tráfego será totalmente duplicado até as pontes do Arroio Cadena. Em seguida, faltará o túnel de acesso à Urlândia, perto da passarela, e concluir o segundo viaduto e as trincheiras do trevo da Uglione. A previsão atual do DENIT é concluir 100% dos trabalhos de duplicação até junho do ano que vem. E nós seguimos com este assunto, agora recebendo ao vivo o colunista Denis Zolim. Sempre um assunto polêmico, não é mesmo, Denis, quando se trata aí dessas obras, né, das obras da travessia urbana aqui de Santa Maria. Boa noite, Denis. Boa noite, Vilceu. Boa noite a todos. Eu acompanho essa obra desde o primeiro dia, lembro bem de cabeça, 16 de dezembro de 2014. Já percorri os trabalhos por inúmeras vezes e a gente sabe que a previsão inicial era de 3 anos, em 2017 era para ter tudo terminado, mas desde o início a liberação de verbas, né, por vários governos, né, que já passaram, a liberação de verbas ficou muito abaixo do esperado. Eram 309 milhões de reais previstos para duplicar os 14,5 km, só que a gente já está há 7 anos depois, né, o dobro do tempo, e ainda não tem previsão exata de conclusão. A última previsão era metade agora deste ano, depois ficou para o final do ano, e em função desse atraso de quase 6 meses no repasse das verbas do orçamento de 2021, vai ter uma nova prorrogação. A meta agora do DENIT é junho do ano que vem. É complicado porque é uma obra no meio da cidade, um tráfego intenso, que a gente sabe que tem muitos problemas, porque por mais que seja sinalizado, devido à grande quantidade de veículos, é bem arriscado, é escuro à noite. Então, lamentavelmente, essa obra está demorando muito tempo. Claro que, por outro lado, a gente tem que sempre lembrar, em comparação com outras obras, como a Ponte do Guaíba, a BR-116 até Pelotas, a travessia urbana nunca parou enquanto essas outras obras chegaram a parar, né? Aqui, pelo menos, isso não aconteceu. E agora a gente está com 91% da obra concluída e esperamos que sim, que essa meta de junho do ano que vem seja realmente o prazo definitivo de conclusão da travessia, Vilceu. Está certo, Denis. Realmente, porque os transtornos aí são grandes, né? A gente sabe que faz parte, mas os transtornos são grandes, ficamos aí na torcida. Denis, a respeito da nota que nós divulgamos agora há pouco sobre o alvará para o Rei Center Park, antes da matéria da travessia, parece que a Prefeitura emitiu agora há pouco uma nota de esclarecimento, né, sobre esta não autorização da Prefeitura para que o Parque de Diversões possa iniciar as atividades aqui em Santa Maria, é isso? Isso mesmo, Vilceu. Assim que a gente recebeu a confirmação, né, da Prefeitura de que iria barrar a abertura do parque, eu conversei com o proprietário do Rei Center Park e ele disse que ficou surpreso com essa definição. Por quê? Porque em maio ele esteve em Santa Maria, consultou previamente a prefeitura, né, e disse, né, só vim para Santa Maria, peguei 18 mil reais de aluguel adiantados lá do Parque da Medianeira, porque tinha a garantia de que poderia me instalar. A prefeitura, daí eu questionei a prefeitura, afinal, o que mudou, né? Por que foi dado esse sinal de que poderia ser aberto o parque e agora mudaram de ideia de última hora? O que a prefeitura alega é que de 18 de maio em diante começaram a haver os alertas e os avisos, né, e os alertas por parte do governo do estado em função do agravamento da pandemia. E que nessa semana, em função dessa sequência de alertas, da situação ainda estar delicada em relação ao coronavírus,
eles optaram por não permitir esse tipo de atividade. Eles admitem que lá, no início, tinham dado essa sinalização, não era algo oficial, né, mas tinham dado uma sinalização de que a lei estadual, as regras estaduais, né, do sistema de 3As permitiriam a abertura de parques na cidade, mas acabaram voltando atrás em função do agravamento da pandemia. Essa é a alegação da prefeitura, é a discussão que a gente vai ser quase infinita enquanto tivesse sistemas de bandeiras, de alertas e a pandemia. Sempre a polêmica de restringir ou não atividades. Eu acho, na minha opinião, que houve alguma pressão também em relação a setores como os músicos, setores de eventos que ainda estão com restrição e que daí entenderam assim, como que a gente está barrado e daí vocês vão liberar um parque? Isso ninguém me disse, mas é a impressão que passa de que houve alguma pressão, Vilceu. Tá certo. São assuntos aí que a gente precisa ficar, né, acompanhando aí esse impasse. Vai ter que se desenrolar de alguma maneira, né? Afinal, a estrutura do parque está toda aí sendo montada. Kellen. E agora um assunto que interessa a muita gente, que é o preço da passagem de ônibus. A Associação dos Transportadores Urbanos de Santa Maria pediu um aumento para R$ 4,70 e agora a Prefeitura busca alternativas para o impasse. Em meio à queda do número de passageiros do transporte coletivo imposta pela pandemia, a Prefeitura busca alternativas para não aumentar o preço da passagem de ônibus em Santa Maria. Na última sexta-feira, a Associação dos Transportadores Urbanos pediu reajuste para R$ 4,70. Atualmente, o valor cobrado é de R$ 4,20. Rapidamente, o prefeito Jorge Pozobon afirmou que não iria conceder o aumento e que buscava alternativas para não repassar o custo à população. Com isso, foi montado um grupo de trabalho formado por membros da Secretaria de Mobilidade Urbana, Procuradoria-Geral do município e Gabinete do Prefeito, para apresentar a Pozobon possíveis soluções para o impasse. A solução mais fácil é novamente uma contrapartida do município para os transportadores. Segundo o ATU, durante o período de restrições em função da Covid-19, a Prefeitura já subsidiou R$ 1.800.000 às empresas prestadoras do serviço na cidade. E nós vamos agora ao intervalo conferindo as imagens do centro aqui de Santa Maria, na Rua do Acampamento com Astrogildo de Azevedo. Você vê então pista molhada, muito cuidado então para os pedestres e também os motoristas que passam na região então do centro de Santa Maria, no acampamento com Astrogildo. A gente vê fluxo de carros, agora que são 6h43 então desta quinta-feira. Nós vamos ao intervalo, mas na volta você vai conferir. Após um susto em 2020, os casos de dengue diminuíram este ano em Santa Maria. Tem o esporte e também muitas outras informações. Nós já voltamos. Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. Na Unicred.capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Numa operação imobiliária espetacular, a construtora Jobim apresenta 2 grandes lançamentos na esquina mais valorizada de Santa Maria. Centenário.
Apartamentos de um dormitório a partir de 179 mil. Cristo Rei, uma obra de conceito internacional. Uso misto, residencial, comercial e hotelaria. Apartamentos de 2 dormitórios com suíte, duplex com 1 ou 2 dormitórios e lojas, a partir de R$ 303 mil. Paisagismo espetacular e um clube exclusivo com academia, salão de festas, restaurante e piscinas. E sorteio de um Porsche entre os compradores. Visite os apartamentos decorados no local. Centenário e Cristo Rei. Investimento para renda garantida. Característica dos empreendimentos da Construtora Jobim. Fone 55 3026 4040. Doença comum em cães. Pela primeira vez na história, Santa Maria teve casos de leishmaniose em humanos em 2021. Um dos pacientes morreu e agora a Vigilância em Saúde vai investigar se há animais infectados com a doença nas áreas onde a vítima morava. A Prefeitura de Santa Maria deu início ao inquérito sorológico canino após a morte de um homem com leishmaniose. A investigação tem como foco o bairro Divina Providência, na região norte, onde o homem de 58 anos, que estava em situação de rua, costumava transitar. O objetivo é identificar animais infectados com a doença. Serão aproximadamente 45 residências visitadas, com a realização de coletas em 142 cães. A previsão da Prefeitura é que o inquérito aqui no bairro Divina Providência dure cerca de 3 semanas. Santa Maria já teve 2 casos de leishmaniose visceral confirmados em humanos em 2021. O outro caso é de um jovem de 20 anos que se recuperou depois de receber o tratamento. Esses 2 casos de Santa Maria são os únicos registrados no estado neste ano de 2021. Nós tivemos a oportunidade de conversar com o primeiro, que é o caso do jovem, com a mãe dele, né, que acompanhou ele todo esse período. Fazem a investigação. Foi feito também a colocação da investigação no inquérito sorológico canino, né, no raio de 150 metros dessa residência. Foram coletados 72 caninos. Tá? Nesse outro caso, nós vamos começar o inquérito sorológico também, um raio de 150 metros. Nós estamos ainda contabilizando, deve dar em torno de 100 animais. E você coloca armadilhas. Os principais métodos de prevenção incluem hábitos de higiene, separação correta de lixo e limpeza de terrenos. A doença é transmitida por um inseto e não passa diretamente de uma pessoa para outra, nem dos cães para os humanos. Após susto histórico em 2020, casos de dengue diminuíram neste ano em Santa Maria. A conscientização da população e a mudança do perfil dos casos explicam a diferença. O surto de dengue em Santa Maria está controlado. Até agora, foram registrados 49 casos, bem abaixo do recorde histórico de 2020, que foi de 233. Diferentemente do que aconteceu no ano passado, em que nós tivemos um surto em uma área não central, esse surto dessa vez teve a característica de ser uma área central, mais urbanizada, então foi mais fácil o controle. Outro motivo que nos deu uma segurança maior e nós conseguimos então eliminar esse surto foi devido à população, né, ter nos ajudado, e nós temos conseguido o trabalho mais rapidamente. O bairro que mais concentra casos é o Rosário, com 13. Parte dos demais casos também estão ligados ao bairro. Apesar do surto controlado, a vigilância reforça a necessidade dos cuidados de prevenção por parte da população. Santa Maria é considerada infestada pelo Aedes aegypti desde abril de 2013 e ainda são registrados casos isolados pelo município. E aí as pessoas podem nos ajudar mantendo seus quintais, suas estruturas, seus imóveis, né, livres da água limpa e parada. Então, retirando toda aquela água que pode estar gerando criadouro de mosquito, removendo todos aqueles inservíveis que possam estar no pátio, né? Tampando corretamente caixas d'água e piscinas, tendo cuidado quando recolher a água da chuva para deixar com telas e proteções,
E aqueles outros cuidados básicos que a gente já conhece, de uns pratinhos de plantas, nas calhas, etc. E vamos agora aos destaques do Diário de Santa Maria, edição impressa desta sexta-feira. E quem nos traz as informações é o editor-chefe Pedro Pavan. Boa noite, Pedro. Boa noite, Kellen. Boa noite, Vilseu. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Jornal do Diário. Entre os destaques da nossa edição impressa desta sexta-feira estão os detalhes aí sobre a nova promessa do governo do estado em vacinar todo o público adulto até 20 de setembro. Em Santa Maria, a nossa equipe de reportagem questionou a prefeitura em relação a esses prazos aqui para a cidade. Também trouxemos um levantamento sobre como está a vacinação em outras cidades do Rio Grande do Sul em comparação com Santa Maria, que nesta quinta-feira vacinou o público acima de 43 anos. Também na nossa edição impressa desta sexta-feira, os reflexos aí causados pelos estragos aí da chuva, né, que atingiu Santa Maria na noite de quarta-feira. E estamos trazendo também um serviço de para onde ligar, né, caso as pessoas precisem de ajuda aí depois de alguns destelhamentos e alguns outros estragos aí causados pelo temporal. Na economia, estamos repercutindo aí a decisão da CACISM em não realizar a FEISMA por mais um ano. Isso e muito mais na nossa edição impressa desta sexta-feira. Com vocês. Até mais. Tá bem, muito obrigado, Pedro. Agora as notícias da dupla Grenal no nosso quadro de esporte com o repórter Gilson Alves. Boa noite, Gilson. Boa noite, Vilseu. Boa noite, Kellen, quem acompanha o Jornal do Diário. Uma quinta-feira de bastante futebol. Me refiro à dupla Grenal. As duas equipes estarão em campo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter joga em seguidinha, daqui a pouquinho, a partir das 7 horas da noite, contra a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó. O jogo marca a estreia do técnico Diego Aguirre, ou a reestreia, ele que foi anunciado nesta semana e assume o comando do Inter depois da saída do técnico Miguel Ángel Ramírez. Diego Aguirre estreia então daqui a pouquinho como o técnico, o comandante da Casa Mata Colorada na disputa do Campeonato Brasileiro. Lembrando que até o momento o Inter tem 5 pontos na tabela e por mais que a gente diga que o Inter não está tão bem, se fizermos uma comparação com o Grêmio, que joga um pouco mais tarde, o Inter está bem melhor, porque o Grêmio é o lanterna do Brasileirão, em 3 partidas não marcou nenhum ponto e joga hoje às 9h30 da noite contra a equipe do Santos na Arena em Porto Alegre. O técnico santamariense Thiago Nunes irá promover algumas alterações na equipe, tira o Paulo Vitor do gol, coloca o garoto Gabriel Chapecó, também mexe no ataque com a saída do Luiz Fernando e a provável entrada do Léo Pereira. Tenta buscar algumas alternativas aí para que os resultados possam começar a vir de forma positiva. Passando a limpo então, daqui a pouquinho o Inter, 7 horas da noite contra a Chapecoense em Chapecó e o Grêmio mais tarde, 9h30 da noite contra a equipe do Santos na Arena. Essas então as informações do esporte dupla Grenal em campo aí daqui a pouquinho. Tá certo, então, Gilson trazendo as informações para quem gosta de futebol, então hoje à noite está perfeito. Então, nossa dupla Grenal, né? Entrando em campo. E o Museu Internacional de Ufologia, História e Ciência, Vitor Mostágio, é referência de educação científica e no turismo há 20 anos no interior do Rio Grande do Sul. O museu foi inaugurado no dia 24 de junho de 2001, que é também o Dia Mundial dos Discos Voadores. Astronomia, cosmos, dinossauros, ETs, ciência em geral. Tudo isso está reunido no Museu de Ufologia de Itaara, um dos pontos turísticos que atrai mais pessoas na região central. Entusiasta dos segredos do universo, há 20 anos o historiador Hernan Mostágio decidiu colocar em prática um projeto ousado. Em um terreno da família, resolveu construir um espaço para agregar todo o seu vasto acervo. Hernan ainda guarda recortes de jornal de 2 décadas atrás, quando o espaço foi inaugurado. As pessoas curiosas pelo assunto dos ETs, as pessoas curiosas pelo assunto da astronomia, também dos próprios dinossauros, porque o museu ele é um complexo de conhecimento, onde nós usamos a ciência de forma muito educativa, associada aos mistérios do universo. Entre as sessões do museu, a que é mais aguardada pelo público, especialmente pelas crianças, é a que fala dos extraterrestres.
Objetos como esse daqui são os que fazem mais sucesso com o público. Será que estamos ou não estamos sozinhos no universo? É a pergunta que sempre fica no ar. Além da área sobre ufologia, tem outros espaços com relíquias que permitem que o público possa mergulhar em um mundo cheio de mistérios. Nós temos aqui no museu 6 sessões temáticas. A sessão da cosmologia, conta a história e evolução do universo. A sessão da paleontologia, conta os dinossauros do Rio Grande do Sul. A sessão da astronomia e astrofísica, que fala sobre a exploração espacial. Por isso que é o único museu do interior do Rio Grande do Sul que tem um observatório próprio, o primeiro observatório de astronomia do interior do estado do Rio Grande do Sul. Em 2 décadas foram mais de 650 mil visitantes. Durante a pandemia, o museu está fechado, sem receber o público, mas nem por isso está parado. Estamos criando a nossa área técnica, o escritório do museu e o observatório, que vai ser aqui em Itaara agora, que é em Santa Maria atualmente. Vamos fazer o nosso auditório para o museu e o observatório, com mais de 150 lugares para a pessoa sentar e curtir os eventos que vão realizar tanto na parte da astronomia quanto na parte da ufologia. E a grande surpresa é que nós vamos ter aqui o nosso Parque do Triássico do Rio Grande do Sul, que nós estamos construindo, dando início, que vai ter as réplicas dos 10 dinossauros considerados os mais antigos do nosso planeta Terra. Para comemorar os 20 anos, foram lançados novos objetos temáticos, como almofadas, xícaras, chaveiros e panos de prato. Eles podem ser adquiridos pelo site e pelas redes sociais. A festança de aniversário vai ter que ficar para os 25 anos, quando deve ser feita uma comemoração que vai ficar pequena para este planeta. Que legal, né, Kellen? Um dos grandes atrativos aí da cidade dos balneários, né, a cidade vizinha aqui de Santa Maria, Itaara, na Serra, né? 650 mil visitantes em 2 décadas aí de fundação, né, de criação do Museu de Ufologia. O Hernan Mustajo aí realmente está de parabéns, né? Será que estamos sozinhos no universo, Kellen? Essa é a pergunta, né? Que não temos respostas Verdade. ainda. Antes de encerrar o Jornal do Diário, uma última informação. A Prefeitura acaba de anunciar que a faixa etária da vacinação da ação para sábado passou para 41 anos. Há pouco nós anunciamos 42 e a Prefeitura decidiu agora há pouco 41 anos, então, essa ação de vacinação contra a Covid-19. Os locais você confere no site do Diário, no diariosm.com.br. Todas as informações da pandemia, da vacinação, você também acompanha nos nossos canais de comunicação. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã, a partir das 6h15, nós estamos de volta. Uma ótima noite para você. Uma ótima noite, uma excelente quinta aí para você. Amanhã voltamos ao vivo com mais uma edição do Jornal do Diário. Até lá! Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital.